estamos chegando aqui, já chegamos ao fim, mas temos algumas perguntas relevantes que foram formuladas. Então, primeiramente, qual o investimento necessário para levar o nosso sistema para a terceira geração? Wilson Rodrigues de Souza. Terceira geração. Essa é comigo. Eu fiz um cálculo, eu já tinha dado uma olhada na pergunta, para levar para a segunda geração, custa em torno de 2 bilhões de dólares para a segunda geração. Todas as 500 mil urnas, né, que nós temos hoje. Não é barato. Para a terceira, então, eu nem ousei calcular, porque um dos fatores realmente que impacta essa mudança é a questão de custo, né? Porque não é só a mudança do equipamento criptográfico, tem que fazer todo um treinamento, tem que fazer todo um trabalho de processo, né, que envolve, então, é um custo bem significativo. Agora, como disse bem o nosso moderador, eu devolvo a palavra para ele, qual o custo, qual o preço de uma democracia, né? Então a gente tem que pesar isso na balança. Uma coisa que pode ser feita é fazer um avanço um pouco mais modesto, mas nesse rumo, ou seja, de fazer, começando tornar todas as urnas com voto impresso, né, para ter uma dupla possibilidade de contagem de votos, que hoje nós não temos, e por aí vai. Perfeito. Países como a Alemanha, por exemplo, utilizam urnas eletrônicas semelhantes às nossas, ou somente estão na terceira geração em termos de auditabilidade e transmissão de dados. Então, a pessoa que fez essa pergunta até me procurou no intervalo, né? A gente pôde entendê-la melhor. O que ele quis dizer é o seguinte, é que dá a impressão de que o Brasil, por ter o voto puramente eletrônico, estaria na frente de países como a Alemanha. Mas é justamente o contrário, porque eles têm a vantagem de ter a opção de, em caso de dúvida, fazer uma recontagem de votos. Nós não temos. Então, essa história de ser puramente eletrônico não é vantajoso para ninguém. E eles também, né, e tem países que têm, que é o ideal, né, ter as duas coisas. Então, uma apuração mais rápida, garantida pelo voto eletrônico, somado à auditabilidade e à transparência do voto impresso em paralelo, né, que é o mundo ideal. O método piorou comparado às votações em papel, que era totalmente auditável? O próprio nosso moderador, procurador, Dr. Ramanhã, deu vários exemplos, né, de que também haviam fraudes na época de voto impresso, de voto no papel, não impresso, voto no papel, que é preenchimento manual. O que muda, a tecnologia em si não muda a índole humana, né? Vão sempre haver pessoas querendo fazer trapaças, querendo dar a volta por cima, querendo burlar o sistema, né? O que o sistema eletrônico permite é aumentar a velocidade e aumentar a amplitude com que isso pode ser feito, né? Enquanto que o voto no papel, aquele que é preenchimento manual, se fosse haver fraude, tem que fazer como já aconteceu, como foi citado aqui na nossa história, 1 a 1, né? Adulterar 1 a 1, deixando evidências, deixando rastros de que houve essa adulteração. No meio eletrônico, a escalabilidade é muito maior e há uma chance grande de que os rastros sejam mínimos ou inexistentes por conta da situação atual de haver a impossibilidade de recontagem. Obrigado. Comandante Ribeiro Afonso pergunta: um voto digitado na urna para um determinado candidato pode ser computado para outro? Acredito que o roubo seja na digitação do número, já que o BU é o único veículo que registra os votos. Digitado na urna para um determinado candidato, se pode ir para outro. Em face à caixa preta que eu mencionei anteriormente e a total e plena dependência do software existente na urna, então a gente depende do software que está lá dentro para poder confiar nela. Eu não tenho como auditar esse software e não tenho como saber se quem carregou aquele software naquela máquina realmente carregou o software, que é o software homologado. Então, em função dessa, primeiro, pelo fato de ser urna de primeira geração, total dependência do software. Eu não tenho um plano B. E segundo,
de eu não ter a possibilidade de fazer o teste do desenho do controle em cima dessa urna e como consequência testar a sua efetividade, então eu não posso afirmar que isso é possível, mas que mas tecnicamente há uma brecha que permite que haja esse tipo de ataque, de haver sem dúvida um software anômalo numa determinada urna, como aliás vários jornais, várias notícias apontam de candidatos que foram inclusive à justiça reclamar de que isso pode ter acontecido. Os técnicos encarregados de carregar os softwares são auditados? Qual é o grau de confiabilidade deles? Coronel Aviador Antônio Braga. Coronel, agradeço a sua participação. Como bem disse o comandante Quirino na sua apresentação, existe sempre o fator humano. Por mais que a tecnologia avance, por mais que eu tenha plenos controles, né, tecnológicos em todo o sistema, o elo mais frágil sempre será o ser humano. Não dá para afirmar, claro, que há qualquer falta de lisura na atitude dos técnicos, mas o grande ponto não é se eles são ou não são honestos, não é esse o ponto. O grande ponto é que hoje existe uma ausência de auditabilidade, uma ausência de possibilidade de controlar o que eles colocam na urna, simplesmente porque a segurança provocada pelo TSE hoje é baseada na obscuridade, que em alguns casos se aplica plenamente, como é o caso, como eu falei anteriormente, criptografia militar, por exemplo. Tem uma máquina criptográfica aqui que durante muitos anos a Marinha utilizou, hoje é peça de museu, mas durante muito tempo era proibido até tirar foto, ou sequer olhar para a máquina, para saber o modelo, acho que é coisa de 20, 30 anos atrás. Hoje já é peça de museu. Então, claro que há uma necessidade de evolução, né, agora, o que eu posso afirmar é que quanto maior a transparência, quanto maior acesso ao programa, quanto maior acesso ao processo eleitoral, mais transparente, né? Tem um ditado que fala que não tem melhor detergente do que a luz do sol, né? Então a transparência nessa hora, a luz é muito bem-vinda para poder iluminar e trazer tranquilidade para a sociedade. Perfeito. Bem, o atual processo eleitoral necessita de 3 etapas de fiscalização. Sabemos que, se não realizarmos a fiscalização na esfera federal do TSE, que se divide em 2 etapas, não teremos as assinaturas digitais dos programas para realizarmos corretamente as próximas etapas da fiscalização. Pergunto: como conseguir as assinaturas digitais dos programas válidos que serão carregados nas urnas? Esse congressista também me procurou no intervalo e deu mais detalhes sobre essa pergunta. O grande ponto... sim, isso mesmo. O César, inclusive, ele é pesquisador na área, ele tem vários textos sobre esse tema, ele é pesquisador, e eu fico até feliz dele ter vindo aqui. Eu acho que ele teve que se ausentar, mas ele comentou que ele ia precisar se ausentar, mas ele deixou essa pergunta formulada porque ele achou importante isso. Eu concordo, é uma pergunta que realmente merece destaque. O grande ponto que é o centro da questão é a questão da assinatura eletrônica. Das assinaturas digitais assinatura e digital, dos códigos de mídias de carga. Isso, os códigos de mídia de carga. Exatamente. Eu tenho, assim, tecnicamente, como fazer isso de uma forma correta, ou seja, eu consigo, sem dúvida. Uma vez selado, né, o programa, não vou mexer mais um bit. Eu efetuo uma assinatura eletrônica digital nele, gera um valor hash, tudo isso é gravado, selado, computado. O grande ponto é que existe a opção, pelo fato da urna ser muito antiga, de 1996, ela tem uma porta dos fundos, um programa chamado Inserato, que permite que eu adentre a máquina por um plano B e que eu consiga inserir a autoridade certificadora pela porta dos fundos e fazer uma alteração no software da urna e reassinar de forma que eu gere um novo hash e esse hash novo passa a ser considerado o hash válido. Tecnicamente, não sei o que estou falando, os técnicos que testaram a urna viram que esse ataque é possível. Claro, demanda um acesso físico à urna? Demanda.
Esse caso, porque esse é um dos motivos que a urna é offline e há toda uma preocupação de segurança, né? Quando quem já foi mesado, quem já foi presidente de sessão eleitoral sabe o que eu estou falando. É feita até uma inspeção no corpo todo da pessoa, não pode ter um pendrive, não pode ter nada para evitar esse tipo de situação. Mas dizer que isso não pode ter acontecido, a gente não pode descartar essa hipótese. É isso. Ou seja, e outro ponto que ele levantou também é na questão da transmissão, né, depois, porque como é offline, de algum momento tem que ser consolidado. Como já foi citado, também nessa transmissão, até na brilhante palestra do comandante Quirino, a rede também é insegura, né? Então o canal também é inseguro. Claro que há mecanismos de prevenção, de você estabelecer protocolos para poder garantir a segurança, mas também é uma eterna briga de code maker e code breaker. Sempre tem aqueles que estão querendo quebrar o código e aqueles que estão querendo, são os fazedores de código de segurança. Então, quem que está na frente nesse momento, aí depende do cenário, depende do investimento. Por isso que eu volto a destacar que a auditabilidade, a transparência é a melhor arma que o cidadão tem hoje para se prevenir contra esse tipo de ataque. E o próprio TCE pode se beneficiar disso. Perfeito. Temos uma outra pergunta que é a seguinte, e essa eu também posso tentar responder, né? Porque é a seguinte: por que a impressão do voto para o eleitor foi considerada inconstitucional, tendo em vista a brecha do sistema, a fragilidade da urna? Essa é sua, por favor. Tá bom. Eu estou certo. Eu não ouso falar na frente dele. Se fala muito em voto impresso. Então, a primeira observação é que nós já tivemos, como bem comentou o comandante, e aqui só rapidamente é o seguinte: a Lei 12.034 de 2009, no artigo 5º, tratou do voto impresso lá em 2009 para as eleições de 2014, que seriam aquelas eleições passadas, né, mas iguais a essa, do mesmo nível. Acontece que veio toda uma legislação já prevendo para 2014, mas esse voto que existiu em 2002 e 2004, que o voto impresso, como foi bem dito, na época que ele foi instituído, o eleitor não via o voto. Ele entrava dentro de uma urnazinha pequena de lona e você não via. Você apertava o número, aquilo era impresso ali dentro, era jogado ali dentro do... Quer dizer, não adianta de nada. O que é interessante é exatamente você conferir, não é isso? Conferir como se fosse um extrato. Então ela ficava, aquele voto ali dentro, apenas para que, eventualmente, numa recontagem, quem impugnasse pudesse ver. Então, eu participei dessa eleição, vários aspectos técnicos. Por exemplo, a tinta da impressora acabava, engasgava o papel e aquilo atrasava a fila de votação, os eleitores começavam a reclamar. E aí houve um recuo desse voto impresso naquela época. E se entraram com ações na justiça e, vamos dizer assim, no jargão popular, barraram o voto impresso. Depois o voto impresso já está hoje previsto na nossa legislação, no artigo 59A da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, só que ele ia ser aplicado agora como um mostruário em algumas urnas, nesses 30%, se eu não me engano, que, aliás, é algo que estávamos comentando aqui. Por que 30%? Por que não fazer numa quantidade maior? Quer dizer, isso já tem um certo senão, né? Acontece que, recentemente, agora no mês de... nós tivemos uma decisão do Supremo que foi agora em 2018. E essa decisão, ela revogou uma resolução que estabelecia os critérios para a distribuição dos conjuntos de impressão de votos que seriam utilizados nas eleições de 2018. Foi uma decisão numa ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação no 8.559, que suspendeu a eficácia do artigo 59A.
Essa história do voto impresso não foi aplicada em 2004. Estamos indo para 2018, também não vai ser aplicada e não se sabe quando. A questão é essa. Esse é um ponto de reflexão aqui, muito importante. Porque se chegarmos à conclusão, pelo menos a minha, de que é necessário o voto impresso como uma garantia do eleitor, e reforçando o que o comandante Quirino falou, em relação à transparência, mesmo que esse voto impresso tenha um pouco de custo maior, que não chegue na casa da segunda geração ou terceira geração por enquanto, mas que pelo menos sirva de conferência nossa e que fique acautelado isso. O importante é não sair com esse papel para fora da sessão, para que você não seja cooptado por candidatos, né? Não seja ali venda o seu voto, mas pelo menos que haja a possibilidade de uma recontagem numa situação dessa também. E nós não temos. E nessa eleição vamos sem esse sistema. Em bloco que não permite a retirada para imprimir do voto executado pelo eleitor. Precisa se mudar o diagrama da urna, das 500 mil urnas que tem por aí, para ter essa facilidade. Ponto. Se retirar agora como o diagrama está, vai vir a impressão se houver fraude. Vai vir a informação que o voto desse eleitor foi fraudado. Então, por isso que a classe política em Brasília trabalhou sempre contra isso, desde 2008, 2009 e 2010. É preciso alterar as 500 mil urnas para que no diagrama tenha uma posição para retirada da informação do voto. Era esse comentário que eu queria fazer. Obrigado. Realmente havia essa dificuldade, mas no ano passado houve uma formulação do novo modelo de urna. Foi até apresentado para o ministro Gilmar Mendes, né, e chegou-se a cogitar nesse novo modelo, com esse novo diagrama, né, que até tem um novo layout, a urna está um pouquinho moderna, só que aí esbarrou em outro aspecto, que é a questão do custo, né? Então foi alugado que ia sair caro, e aí acharam por bem postergar ou fazer um trabalho ínfimo. Tentaram, chegou até fotografia na internet do novo modelo, como é que seria, que tem essa opção de fazer. Então tem esse obstáculo técnico e financeiro, vamos dizer assim, né? Mas que pode ser... político, e que há interesse político, com certeza, que acabam sendo... Por isso que eu falei na minha apresentação, as decisões nem sempre são tomadas sob o ponto de vista científico. Há influência política também, claro, associada à questão de escassez de recursos também. É isso. Outra pergunta, se não me falha a memória, o software escolhido é venezuelano, da época de Hugo Chávez. O que levou o Brasil a escolher esse programa? Aí é fogo. Seria uma questão mais histórica do... Foi um edital altamente fraudado e mal executado. E a decisão para o país, eleição, foi a decisão do menor preço. A empresa que ganhou, no momento que ganhou, tinha apenas 7 engenheiros de informática. Nós temos no Brasil mais de 10 empresas de informática com mais de 100 engenheiros de informática. Eu mesmo sou ligado a uma que tem 178 engenheiros de informática, é a terceira, e ela foi cortada da licitação por questão de preço. O edital estava mal escrito, estava muito mal escrito, e brincaram com uma coisa importante, estratégica para o nosso país. Essa que é a realidade. Então escolheram essa empresa, e tem uma história que eu não vou contar aqui, que eu não sou historiador. Boa tarde, senhores. É um prazer estar na presença dos senhores, e concordo com tudo que foi colocado aqui pelos palestrantes, mas eu tenho que complementar 2 aspectos. Primeiro, eu sou comandante de fragata Sarmento e trabalho como ativista num grupo que um dos fatores que a gente está brigando é sobre a urna eletrônica. O que nós temos hoje? Hoje nós temos um grupo de ativistas no Congresso Nacional brigando por um decreto chamado 21 de 2018. E, incrível que pareça, a gente está unindo a esquerda e a direita. Esquerda eu chamo PT. Vou falar aqui claramente, e conseguimos unir Roberto Requião com o Bolsonaro. Por quê? Porque, na verdade, hoje, a chave do cofre da urna está com o PSDB e com
com o PMDB. Mas isso aí é detalhe, não importa a partido. O que importa é o seguinte: hoje a gente está brigando por esse decreto, tem uma frente parlamentar hoje que a gente está lutando para essa frente aprovar esse decreto. O que é esse decreto parlamentar? O STF, quando suspendeu as urnas, a lei eletrônica, que o procurador falou muito bem, ele acabou dando, vamos falar aqui coloquialmente, um tiro no pé. Porque lá diz que essa lei tem que ser regulamentada. Ah, tá, então não vai ter voto impresso, beleza, mas tem que regulamentar a urna em papel. Urna em papel, ela é fraudável? Claro que é, sempre foi, só que ela é auditável. Essa urna eletrônica não é auditável desde o início. A corrupção, depois vou falar outro fator, porque eu sou candidato, mas aí eu não estou falando como candidato, estou falando como brasileiro. Essa urna eletrônica, ela é fraudável no início. Aí o pessoal falando, não, vamos botar o BU lá e o pessoal fotografar. O BU já está adulterado. Vou agora fazer uma pergunta do comandante Padilha, que é muito oportuna. É possível impugnar a identidade do eleitor que vota em lugar de outrem? Que é aquele exemplo histórico do eleitor, do fósforo, etc. O nosso Código Eleitoral, no artigo 170, trata dessa impugnação. Mas essa impugnação, ela tem que ser feita no momento da votação. Então nós já tivemos assim um caso de uma senhora que faleceu, ela tinha mais ou menos 90 e poucos anos, mas não tinha sido dado baixa no título. E uma moça de 25 anos foi usar o título para votar. Isso na época que não se usava a identidade com foto. Mas, por acaso, a mesária que estava ali, o mesário, viu a data de nascimento. Aí olhou, poxa, 1910, sei lá, e a moça novinha. Aí impediu que ela votasse. Então, os mesários que estão ali, os fiscais de partido, podem, nesse momento, impugnar. Em cidade do interior, isso é mais viável, né? Porque as pessoas se conhecem, cidade pequena. Mas aqui, como eu havia dito, nós tínhamos muito dessa fraude e o Código Eleitoral prevê, inclusive, isso como crime para quem estiver praticando, tá certo? Então, mas há uma questão da preclusão instantânea. Quer dizer, isso tem que ser feito na hora, sob pena da pessoa votar e não ser mais aceito. Aliás, aqui há sobre isso, uma orientação de utilidade pública muito importante. Deixa eu ver se eu localizo aqui. É uma orientação importante do TSE, que é a seguinte: na hipótese de o eleitor, após se identificar, recusar-se a votar ou apresentar dificuldade na votação eletrônica, que são duas hipóteses. Eu me identifico e me recuso a votar, pode acontecer isso. Ou tenho dificuldade natural, porque nós vamos votar em vários números, né? Temos que ter a nossa colinha particular para facilitar na hora do voto. Votamos para deputado federal, deputado estadual, senador, 2 senadores, governador. No senador aparecem 2 suplentes, são mais fotografias. E por último, que o eleitor quer votar para presidente, ele tem que passar por todo esse escalonamento. Então, pessoas de idade ou até jovens que não levaram esses números pré-anotados tendem a demorar um pouco. É uma eleição que demora um pouco mais, né? Mas ocorrendo essa dificuldade, e o eleitor não tendo confirmado nenhum voto, o presidente da mesa suspende a liberação, que ele libera no microterminal, por meio de um código. Ocorrendo essa situação, o presidente reterá o comprovante de votação, ele não vai entregar o comprovante de votação, ele vai ficar com ele, assegurando ao eleitor o exercício do direito de votar em outro momento, mas até o encerramento da votação, que é até às 17 horas. Lembrando que quem chegar até às 17 horas recebe a senha e aguarda na fila e pode votar até mais tarde. Se o eleitor confirmar, agora é outra hipótese, apenas pelo menos um voto, por exemplo, ele votou para deputado federal, que é o primeiro que vai aparecer, mas
dali ele não foi para frente, ou votou para federal, estadual, não seguiu, deixando de concluir, diz a lei, a votação, o presidente da mesa o alertará sobre o fato, isso vai acontecer muito, solicitando que retorne à cabine para terminar a votação. Mas ele pode se recusar, o eleitor pode se recusar. E aí o presidente da sessão utiliza de um outro código próprio, que ele tem lá, para liberar a urna, a fim de possibilitar o prosseguimento da votação. Certo? Sendo considerados nulos os votos não confirmados. E aí ele entrega ao eleitor o comprovante de votação. Perfeito? Acho que ficou bem esclarecido, né? Essa hipótese. Na ocorrência dessas hipóteses, o fato será registrado no ato. Bem, essa possibilidade do eleitor não chegar a votar para presidente ou não chegar a votar para o governador pode acontecer. É uma hipótese que pode acontecer em diversas sessões, né? Pela situação concreta. Aí, nesse caso, esses votos vão ser nulos, mas o eleitor vai ter o comprovante de que votou. Certo? O que acontece muito no dia da eleição é o cuidado que sempre se orienta com pessoas que têm um nome muito parecido, né? Maria, Beatriz, Maria... enfim, esse é o problema. Então, acaba que ele tem lá uma isenção que é dada pela zona eleitoral, mas não se pode ali esperar para que ele vote no lugar de outro, que aquela outra pessoa pode... Não é o correto. Verificado a fraude, né? A fraude eleitoral, uma situação dessa, beneficie um determinado candidato, qual seria a medida judicial cabível na nossa ordem jurídica vigente? Ou seja, seria a síntese, vamos dizer, dessa parte que eu poderia aqui explicar. Bem, primeiramente, é importante a gente pensar o seguinte: nós não temos um código eleitoral atualizado. Nós temos um código de 1965, esse é o recado importante. E aí nós temos leis posteriores. Temos a lei dos partidos políticos, que é a lei 1995. Temos a lei que introduziu depois, firmou a urna eletrônica, que é a lei 9.504 de 1997. Temos a lei complementar 64 de 90, que é a nossa lei das inelegibilidades, de 1990, e que foi atualizada pela lei da ficha limpa, que é a lei complementar 135, de 4 de junho de 2010, e temos o Código Eleitoral. Pensando assim, nós temos 4 leis básicas, temos uma multiplicação de resoluções eleitorais que nós temos que estudar só para aquele ano de eleição, são mais ou menos 1000 artigos de lei só para essa eleição, que se auto-revogam para a próxima eleição, são regulamentos que colmatam, preenchem a legislação eleitoral, têm força de lei, são obrigatórios para todos os atores, personagens da eleição. Ou seja, eu mesmo tenho uma certa dificuldade de gravar números de artigos sobre isso e procuro não ocupar minha mente com a numeração, porque como tem uma autorrevogabilidade, quando chega na eleição de 2020, eles mudam. E é um copia, cola, copia, cola, copia, cola. Então, se faz também a cada ano ímpar, esse é um detalhe importante, uma mini-reforma eleitoral. Nós temos 2 leis novas que vão ser aplicadas pioneiramente esse ano, que é a Lei 13.487 e 13.488. São leis de mini-reformas eleitorais que introduziram assuntos de alta relevância no país. Um deles foi o FEFC, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que está aí nos jornais, na imprensa, para se comentar. Candidatos inelegíveis não podem, ao meu ver, usar o FEFC. Isso é uma decisão que está, inclusive, para ser decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral.
certo? É um dinheiro público, que só deve ser usado na campanha para candidatos que tenham as condições mínimas de se lançar. E isso atinge diversas pessoas. É um assunto novo, Temos um outro assunto novo, que é o crowdfunding, que é aquela vaquinha pela internet, que também é um assunto que está sendo tratado pioneiramente esse ano, independente da urna eletrônica. Cidade de normas jurídicas sobre isso. Eu, como promotor, há muitos anos, não consegui detectar nenhum criminoso dessa natureza, porque eu não consegui, junto com a Polícia Federal, que é a polícia que investiga comigo os crimes eleitorais, identificar um fato que eu pudesse chegar à autoria desse fato. Nós tivemos... Para quê? Uma vez verificado, por exemplo, que a urna foi hackeada e que isso beneficiou alguém, tivesse uma ação mais rápida, claro, isso tudo provado, documentado, para que pudesse se anular aquele processo eleitoral. Nós pretendemos fazer um relatório ao final, com as principais recomendações que foram aqui aventadas, sob o ponto de vista técnico e sob o ponto de vista, vamos dizer, jurídico, de recomendações, e consolidar esse documento e encaminhar o foro adequado. Entendeu? Essa que é a nossa intenção. Então, os senhores que queiram participar desse mutirão, vai dar trabalho, né? Fica aí o convite. Eu não sei se a banca está de acordo com o que eu estou aqui falando, porque aqui nesse ambiente... Tem um WhatsApp. WhatsApp, pode mandar sugestões pelo WhatsApp. Aliás, aqueles que tiverem, vamos dizer, contribuição aqui a colocar, por favor, use o canal WhatsApp. Nós vamos consolidar isso tudo e gerar um documento a ser encaminhado. Eu não sei se a banca concorda, acho que sim, né? Claro, perfeito. Bom, então, estamos chegando ao final do nosso encontro. Bom, eu gostaria de, ao encerramento, não poderia deixar de essa oportunidade de usar. Primeiro, agradecer ao Clube Naval, a direção do clube, o presidente do Clube Naval, do Clube Militar, a direção do Clube Militar. Agradecer o apoio aqui do comandante Raposo, que muito nos tem incentivado o grupo de Ciência e Tecnologia do clube. O comandante Boa Vista, diretor cultural do clube, que também tem, e sua equipe, né? Valorosa equipe, que tem nos ajudado muito, né? Aos meus colegas do CETEM, especificamente o Dr. Nelson Pedroso, eu não sei onde é que ele está, estava aqui comigo, que deve ter saído, porque tinha outro compromisso. O comandante Dr. Nelson Pedroso, o comandante Neiva, que está em Brasília. Ou seja, é uma série de... um conjunto de colegas, tá, que nos motivou a chegar a fazer esse evento, que foi um desafio muito grande, não há dúvida. E gostaria, então, ao final, agradecer aos nossos colaboradores que trouxeram para nós ensinamentos, experiência, e que nos fez muito refletir sobre as questões da urna eletrônica. E, para materializar esse encontro, eu gostaria de passar às mãos dos colegas um singelo certificado e um botão de marinha, né, em que é apenas um gesto simbólico, né, de importância, né, da presença dos senhores aqui conosco.